Uma ótima noite a todos, nesse horário de verão, noite, dia. Te agradece a Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos amigos espirituais, a esta casa que nos acolhe, que nos abre a porta para todo domingo, às 18 horas, estarmos aqui para falarmos sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, sobre coisas que elevam a alma, que elevam o ser. É muito gratificante estar aqui, a gente agradece muito a Deus. Hoje o nosso tema é um tema que mexe com todos, né? Um tema que está presente na nossa vida, está presente no nosso dia a dia, que é a dor. Vamos estar falando sobre a dor, né? O tema do programa hoje é lenitivo à dor. O nosso convidado é o nosso irmão Rony Ricardo, autor do livro Lenitivo à Dor. Nós vamos estar sorteando um livro aqui. Basta você curtir o programa, compartilhar, sabe? Tá aí acompanhando a nós e falar assim, eu quero ganhar o livro. Está aqui, vai levar autografado pelo autor, que vai explanar para a gente esse tema belíssimo e que a gente vai estar falando aí. Conhecer, a gente pode trabalhar melhor. E é o que a gente vai fazer aqui com a explanação do nosso irmão. Boa noite, Rony. Boa noite a todos, boa noite para aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Estamos aqui em paz, acima de tudo, para fazer o que nós pudermos ajudar a todos aqueles que convivem com a dor. Se você quiser mandar o nome, né, do seu ente querido, parente, amigo, alguma coisa que está passando por momentos de provações, põe aí. A gente acredita, né, onde está seu pensamento, está seu coração, a gente vai fazer as preces, orações, e com certeza chegará até esse nosso irmão, até essa nossa irmã que precisa desse lenitivo, desse bons fluidos, dessas boas energias, que com certeza vai ajudar muito a refazer, a apaziguar, a dar uma melhorada nessa dor. Família reunida, o livro Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos começar o nosso Evangelho no ar. Nós pedimos ao nosso irmão ler a página de hoje e tecer um breve comentário. Por favor, Rony. Então, o livro Fonte Viva, lição número 74, intitulada Quando há Luz. E diz Emmanuel, através de Chico Xavier, para todos nós: o amor do Cristo nos constrange. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha itinerante. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que a representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma no estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio que se repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será um inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Quando há uma luz. Linda lição, como sempre, de Emmanuel para todos nós.
E aí nós vamos lendo, imaginando os que seguiram Cristo, os que o acompanharam. E as imagens inicialmente mostram Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, o próprio Allan Kardec, os nossos grandes referenciais. Tem tudo a ver com o tema de hoje, né? E falando das dores. Das dores Quem de não a Paulo. suporta. Você chega a citar no livro, né, sobre a importância do trabalho, né, como ele fala, trabalho perseverante, servir a todos, né? É o lenitivo, né, que serve como Para lenitivo. nos acompanhar exatamente nesse momento e na situação que tiver que enfrentar, e a dor como companheira. Foi o que ajudou muito Paulo, né? Com certeza, vai ter um capítulo dedicado a Paulo de Tarso, exatamente como experimentar uma dor e trabalhando sem cessar, até o final. Lindo. Legal. Que é a carta que começou, foi o versículo utilizado por Emmanuel. Então, vamos no Evangelho, nós estamos no capítulo 6, encerrando hoje o capítulo 6, né, Advento do Espírito de Verdade, Havre 1863, item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Tudo a ver com a lição de hoje também. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. Pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. Os acasos, né, falando sobre a questão do nosso tema de hoje, Deus consola sempre, né? A gente vai falar sobre isso, que é o Consolador Prometido, que é a doutrina. Não vou alongar muito, porque a gente vai estar falando sobre todos esses apontamentos aqui, né? Possam os espíritos sofredores compreender a verdade, que em lugar de protestar, né, contra as dores, né, é o devotamento, é a aceitação, é a fé no futuro. Vamos falar sobre tudo isso aqui, então vou deixar para a gente ganhar tempo nas palavras do nosso irmão Rony. É interessante, Totti, como a lição de Fonte Viva, como a página do Evangelho, que já estavam na sequência, e vem o tema hoje exatamente fazer todo o link, que o acaso não existe na programação do programa O Evangelho no Ar. Muito gratificante essa preparação da espiritualidade. A gente pensa que é por que não acaso. estava programado. As lições sim, mas o tema de hoje, ele apareceu. Ele surgiu dentro de sua programação. Tanto é que eu estou repondo a data que eu não pude vir por causa de uma viagem com palestra. Estou vindo hoje praticamente numa reposição de uma data lá atrás. E que ficou para hoje, e dentro da sequência estavam essas lições nos aguardando. Perfeito. Então a graça de Deus. Vamos fazer a vibração então, encerrando nossa primeira parte do programa do Evangelho no Ar, onde a gente convida todos, né, a pensar, a meditar na família, no ente querido, no amigo, os que estão nos hospitais, os que estão nessa dor moral, que cometeram os seus deslizes, né, que desviaram do caminho, os que estão nos presídios, nos hospitais, que sofrem, sabe? Esses nossos irmãos, vamos pedir muito a esses nossos irmãos, sabe? É a maior caridade que a gente pode fazer, é orar por esses irmãos, é uma coisa que a gente pode fazer e a gente vai fazer por eles. Então vamos elevar o pensamento a Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, que é todo amor e, acima de tudo, é misericordioso. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso anjo de guarda, aos amigos espirituais, pedir que nos abençoe, que nos faça mais forte na caminhada e que a gente procure progredir a cada dia que se passa. Vamos mentalizar agora o nosso lar, mentalize cada cômodo da casa, sala, cozinha, banheiro, área, todos os cantos, pedindo a Jesus que adentre o nosso lar,
Que os amigos espirituais adentrem nosso lar, levando para nosso lar os fluidos, as energias, os remédios, a paz, o equilíbrio que necessitamos. Vamos mentalizar os familiares. Pense em cada um deles e peça a Jesus por eles. Vamos pedir aos irmãos que estão nos cárceres, nos presídios, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, que gritam, que choram, que gemem. Irmãos que já até perderam a forma humana, que perderam a esperança. Vamos pedir aos irmãos que fizeram e sofreram as guerras, os holocaustos, a escravidão. Vamos pedir aos nossos vizinhos que compartilhem o nosso dia a dia, seus lares, seus familiares, e a esses que os acompanham. Vamos pedir aos governantes, a esses novos governantes que vão tomar conta do nosso país, da nossa pátria do Cruzeiro, que a bênção do Mestre Jesus caia sobre eles, independente de partido, de quem seja, mas que seja o melhor para o povo brasileiro, para o nosso Brasil e para o mundo. Vamos pedir, Pai, que abençoe, Pai, a todos nós, nos dê força, entendimento, coragem para seguir a nossa jornada. E quando a dor bater a nossa porta, que a gente saiba abrir os braços, acolhê-la e saber o melhor caminho a trilhar. É o que nós vamos estar falando hoje, lenitivo à dor. Aprender um pouquinho mais sobre quais são esses caminhos, quais são esses remédios, quais são esses remédios que vão trazer um pouco de paz, que vão ser o nosso lenitivo, a nossa paz. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Muita paz a todos nós. Graças a Deus. Então hoje, o nosso tema, obrigado, Francisco. O nosso tema hoje do programa está até ali já sendo projetado, né, o livro Lenitivo à Dor. Francisco vai, por gentileza, projetar para a gente esse livro. O autor é o nosso irmão Rony Ricardo, que está aqui com a gente. Esse é o nosso tema. A gente vai estar falando sobre esses caminhos. Se você quiser colocar o nome de um ente querido, de um amigo, para que possa a gente no final fazer essa vibração, fique à vontade, põe o nome aí, poste para a gente. Então todo mundo que curtiu o programa, quiser ganhar um livro, eu quero participar do sorteio da promoção, coloque aí que você vai estar concorrendo no final do programa esse presente autografado pelo Rony. Rony, mais uma vez, muito obrigado. E vamos ganhar tempo, porque nós temos muito assunto a falar aí, muita coisa. Fique à vontade. Eu que agradeço o total de carinho, amizade de tantos anos. Estamos aqui então para comentar sobre lenitivo à dor. Começando então sobre o que é lenitivo. Lenitivo é justamente um calmante. Me perguntaram muito, o que é esse lenitivo? Porque é um termo muito usado no meio espírita. E outros, de outros meios religiosos, inclusive, vieram me perguntar, o que é o lenitivo? Lenitivo é calmante. E dor, nós conhecemos muito bem, a medicina nos explica muito bem, é toda sensação nervosa e ela é especializada que ela vai afetar algum órgão orgânico nosso, ou é o estômago, ou é a dor de cabeça, ou é a dor nos ossos, ou é a dor muscular, ou é a dor continuada, que é a dor moral, até que se resolva. Então, em dois aspectos em nossa vida, ou é a física ou é moral, mas ela vai fazer parte de algum momento. Ninguém se isentará no provas e expiações de uma dor. Deixa eu mandar um abraço aqui para as nossas amigas, né? O Ricardo Cunha, boa noite, grande Rony, abraço a todos. Abraço, Ricardo. Feliz que já está nativa também, tem visto aí que já está nativa, bacana. Denise Rodrigues, boa noite, que bom ver nosso amigo Rony falando sobre o Evangelho, abraços. Denise. A Lúcia Jardim, abraço, Lúcia. Marcelo Silva, Marcelo, um abraço. Sônia Conte, Marcelo, Sônia. A Lúcia, um abraço. O livro é gentilmente oferecida pela Livraria Girassol, né? Denise Rodrigues, Ricardo, Fátima Cone e Luiz Ricardo Mendonça. Obrigado a todos. Um abraço, Luiz. Um abraço a todos. Então, quando eu vi aqui que o trabalho começou no culto do Evangelho. Sim. No seu lar.
2008, 10 anos atrás, 10 de agosto de 2008, a página lida naquele dia do livro Seiva de Luz, Aflição e o texto de Emmanuel, Não Bastará Sofrer. É preciso converter o concurso da dor em roteiro de luz. Forte, né? Naquele dia eu anotei sugestão para uma palestra futura. A dor como roteiro de luz. A palestra só aconteceu em 2012, na Associação Espírita Estudantes da Verdade. Em 2016 eu fui chamado para uma outra palestra na casa, onde eu sou filiado há 30 anos, e me perguntaram qual o tema. E eu sugeri, pode ser sobre a dor? Isso mesmo, a dirigente, Terezinha Coelho, imediatamente agendou a dor como roteiro de luz. 17 de abril de 2016, desculpe. Após a palestra, o mentor me dá o recado. Lá dentro da Associação Espírita Estudantes da Verdade, você tem muito material sobre a dor. Reúna-os. Será o próximo livro. Totti, no dia seguinte, 18 de abril de 2016, eu não parava de anotar, como uma psicografia mesmo. Todas as instruções no caderno, todo o roteiro que ele me passava a partir daquele momento, daquela segunda-feira, que eu comecei no domingo a anotar, porque logicamente veio um incentivo, uma empolgação, uma animação para um trabalho que duraria 1 ano e 2 meses, só terminado em junho de 2017. Essa é a história que começou com o Evangelho, uma página, uma frase que virou um tema de uma palestra em 2012, repetido em 2016, e o mentor amigo querido Frei Mário me dá incumbência ali no término, dentro da casa espírita, para a obra que estaria. Tem um detalhezinho aí de um tombo que você tomou. Mais no finalzinho, na conclusão. Então tá bom. Então vamos lá. Nós vamos já começando assim pelo primeiro capítulo, né, que é a dor, né? É difícil esse entendimento, Rony? Pode passar? Não, na apresentação. Não, antes da apresentação. Pode voltar, isso. Não deixa. É difícil esse conceito, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É difícil entender isso, né? Mas está aí. Então vamos lá, Rony, fica à vontade. Eu quero só enfatizar a apresentação, que é Nadejda Varginho, amiga de muito tempo, uma querida amiga, e que foi sugerido pelo mentor. No domingo, quando já organizava tudo, já tinha um recado. Convide Nadejda para fazer a apresentação. Em agosto de 2016 é feito o convite, ela não pensou 2 vezes, aceitou. Para escrever em maio de 2017, fechou com ela, e é logicamente ela que apresenta. Lenitiva Dor mostra com base em estudo profundo o sofrimento como aprendizado. Após as tormentas suportadas na fé, advém a paz e o fortalecimento daqueles que saíram vitoriosos das provas redentoras a que foram submetidos pela lei de ação e reação. Então, o parágrafo escolhido da apresentação da amiga Nadejda, que ela sabe hoje que eu estou aqui, inclusive, a nossa foto lá na Feira do Livro Espírita, lá nos idos de 2015, uma grande amiga, uma querida, inspirada, está aí. É uma grande trabalhadora também. Então, aí no capítulo 1 você dá um... Tem um prefácio. Tem um prefacinho. Outro amigo inspirado. Mesmo amigo, Hélio Ribeiro Loureiro, de Niterói. Frei Mário também dita, chame o Hélio para fazer o prefácio. Então os 2 nomes foram soprados, foram registrados, e Hélio também, como Nadejda, não pensou 2 vezes. Deixa comigo. 0 participação, Rony. Bacana. Impressionante essa história, isso está escrito no livro. E em seguida ele começou a ditar os títulos dos primeiros capítulos e o que nós vamos comentar aqui, que vai fechar com a poesia. Cada capítulo terá uma poesia no final. Então, ele ditou primeiro os capítulos, para depois você... Os nomes de quem faria o trabalho, que não pensaram 2 vezes e aceitaram. E o maior desafio, Totti, cada capítulo teria uma poesia. E eu fui buscar, na minha estante, esse livro Parnaso de Além Túmulo. Quando eu busquei o índice, ele já foi falando, Cruz e Souza, tal, vai fechar o livro, a dor. Aí eu fui, não, essa aqui, o capítulo que é a dor, então já foi mostrando, eu não fui selecionando. Ele foi dizendo qual é a poesia. E aí o maior desafio, a obra completa tem que se pedir autorização ao autor, Federação Espírita Brasileira, detentora dos direitos dos livros de Chico Xavier. Parnaso da Leitura. Aí você me pergunta, será que eu consegui essa autorização? No mundo de pedidos, numa grande instituição? Totti, foi uma coisa impressionante, porque eu até tinha desistido. E a pessoa depois gentilmente me mandou um e-mail pedindo desculpas, que ela não viu meu pedido na caixa de e-mail dela, que estava de férias. Pediu que eu selecionasse as poesias, qual a página do livro que ela submeteria ao conselho editorial.
4 meses depois vem a resposta, depois encaminhado com papel timbrado da Federação Espírita Brasileira, com a autorização que o Conselho Editorial se reuniu e aprovou que sim, as poesias poderiam ser publicadas desde que na íntegra, respeitando todo o critério que está lá já na sua estrutura e composição, vírgulas, distribuição e como ficou exatamente fiel ao que está no livro, com a graça de Deus. Bacana. Umas coisas que a gente espírita, a gente vê, né? Como que acontece isso, né? De se perder no meio nela de férias, não viu nem nada, que seria um desestímulo. Né? Eu não, 4 meses veio a resposta. E o papel, logicamente, anexado, timbrado da Federação Espírita Brasileira com autorização. Maravilha. Então vamos adentrar então. Sim. O capítulo 1, o que é a dor, né? Aí, o que é a dor? A gente já começa aqui no capítulo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Como falar isso para uma pessoa? Como entender isso? Não vos aflijais, sede pacientes, a paciência também é uma caridade. Joana de Ângeles, capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, um espírito amigo, que é a Joana de Ângeles, item 7. Então, de ponta a ponta, esse livro foi elaborado fiel a Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, primeira citação, a paciência. Eu vou trazer o relato de minha mãe no final, que ela faz parte do livro, ainda reencarnada aos 98 anos, e a frase, ou a palavra que ela usa diariamente, paciência. Sem ela fica mais difícil. O laudo, o diagnóstico, o tratamento, que a rebeldia vai ser pior, como nós estamos falando para desencarnados. É muito pior se rebelar. Então, aceitar já começa a ser um grande trabalho, uma grande colaboração àqueles que vão nos assistir nessa restauração, restabelecimento, ou até mesmo entender esse momento que você tem que conviver com a dor. Então é a paciência mesmo. É uma bênção, porque há uma razão para isso, senão não estaria acontecendo. Aceitação, esse Exatamente. Entendimento que a dor veio, tanto a dor física como moral, ela tem um porquê, Deus não sorteia, não, tem um porquê, né? São as nossas necessidades mesmo do momento da vida material ou da vida como reencarnado. Perfeito. Lourdes Tavares, Aline Brasil, Roberto Oliveira, Sandra D'Amato, Maírce Breves, um abraço a todos. E a Lourdes coloca, que dupla maravilhosa, Rony e Nadeja, relação ali, muita paz em nossos caminhos. É a Lourdinha do Caminho da Luz? Sim. Nossa companheira. Você faz um histórico da dor, sim, né? Você passeia ali pela dor, que é um grande, como se diz, o ser humano sempre se inquietou, sempre buscou esse lenitivo para a dor, sempre procurou, e você discorre ali de cada método, né? É interessante isso. Isso aí, para começar, eu quero fazer já o primeiro parêntese, Gilson Assis, meu querido Gilson Assis, médico, ortopedista. Não havia livro disponível no nosso mercado sobre história da dor, o que estava ainda na Inglaterra a ser traduzido e ainda viria para o Brasil. Pesquisando, não encontrava. Encontrei um, da Antiguidade até o Renascimento, mas eu queria mais, eu queria toda essa história da dor que tem assunto, mas estava tudo fragmentado. O acaso não existe, eu vou encontrar com Gilson Assis na livraria Girassol. Rony, eu acho que eu tenho esse material, como médico eu recebo muita coisa. Ele vai encontrar todos os fascículos do mesmo autor, até o Renascimento, só que até o século XXI, esse autor médico de São Paulo, complementou o trabalho. Eu ganho de Gilson Assis os fascículos da Antiguidade ao século XXI. Então, a expectativa de trabalhar a história, o que é essa dor? Como que ela começou? Como foi da Antiguidade ao século XXI? Quanto progresso foi pior? Então, o que mais me chocou quando eu vi que eu já sabia, o que eu pesquisava, o que eu já tinha descoberto, era a trepanação. Que eles perfuravam os crânios no antepassado, os nossos antepassados da Antiguidade, para descobrir a dor de cabeça. E quantos levados a óbito por isso? E ainda é uma prática nos nossos dias, e algumas tribos isso ainda acontece. Perfuraram o crânio. Dor e inimigo eram colocados lado a lado na Antiguidade como aliados. E depois começaram a colocar a dor como um grande problema para o ser e que ele teria que suportar a Idade Média, quando tinha que se aceitar e morrer com dor. Igreja. Muito interessante. Eu vi uma questão da igreja, que a igreja é tipo uma condenação, parece um castigo, né? Sim. E não poderia ter intervenção. Então tinha os médicos, que eram os barbeiros, eles poderiam interferir, mas sem anestesia, sem nada, sem dó nem piedade, amputava-se o braço. Então era melhor morrer com dor do que ser cortado. Aí vamos avançar século XX. Penicilina, com Alexander Fleming,
Que bênção na vida de todos nós. Quantas infecções. Porque quantos históricos de pestes, de contaminações, de tuberculose, de aglutinação de pessoas pela Europa e que morreram contaminadas pela tuberculose, que ainda está no nosso meio. Mas quanto avanço. Então eu quero destacar a penicilina. Que grande evento, que grande descoberta para a humanidade. Sofredora, que continua com seus problemas. Mas quantos atenuantes com o avanço. E Gilson conversando comigo, muito interessante, as reconstituições ósseas dos nossos dias atuais. Não há mais aquela situação de colocar lá, é uma placa de titânio, é algo que você vai soldar, não tem um parafuso, porque não encontra mais a chave de fenda para desparafusar se fizer uma manutenção. Então, quanto progresso de pessoas hoje com ossos reunidos, que calcificaram, e com o progresso permitiu ele andar um pouco melhor. Então a gente tem que agradecer. Da bondade de Deus. Você passeia, né, na questão das mulheres, como falou, abrir cabeça, talismã, peixe elétricos. Muito, né? Interessante, porque as mulheres eram colocadas como, digamos assim, as líderes ou as que eram responsáveis pelas tribos. Eles, olha as médiuns, lá no nosso antepassado. Eles confiavam mais nas mulheres pelo que elas já traziam de instinto materno, para guiar ou chefiar mesmo um clã daquela época, e seriam elas responsáveis para justamente essa intermediação com a divindade, aspas, o espírito, para interferir ali e socorrer. O peixe elétrico, a nossa fisioterapia dos dias atuais, o peixe do Rio Nilo, que eles encostavam e com choques, aquilo atenuava alguma região. O barro cozido que eles colocavam no corpo, porque sabiam que os insetos não atacariam, que eles viam isso nos elefantes e outros animais, e eles ficavam imunes do ataque de insetos, principalmente. Então eles colocavam barro para se revestir no corpo. Tem cada coisa, eu fiquei assim, na boquiaberta. Aí passa pelos hindus, que é o controle mental. Todas as civilizações nessa seleção toda, desde lá na antiguidade mesmo, assírios, os mesopotâmios, os gregos, na China, romanos, a China, Japão, os hindus. Então todas as civilizações têm um recorte sobre cada uma e evoluindo até os dias atuais. O trabalho maravilhoso. As drogas. Você cita também as drogas, né? O ópio que foi usado, ainda é usado. Que ainda está aí, mas era usado como uma forma de se alienar e sair do problema e gerava uma dependência. Passa pelos filósofos, você dá uma pincelada pelos filósofos. Todos, a nossa base eles, da nossa medicina, né? Justamente a medicina com os filósofos gregos e o grande trabalho de Hipócrates na Grécia, trazendo a herança da medicina, que não era só circunscrita aos gregos, e depois ela começa a expandir pelas enciclopédias, pela toda a Europa, com a tolerância, porque a igreja predominava, as universidades vão surgindo e conseguem então eclodir, e os médicos poderiam se formar. Sempre foi o grande questionamento, né, do ser humano, como amenizar, como aliviar a dor. Sempre foi essa busca. Você vê que é todo um processo histórico, ou seja, uma luta tamanha para chegarmos onde estamos hoje, com muitos recursos e remédios e interferências que eles já viam. Mas, como ficamos um tempo na escuridão da Idade Média, a igreja predominando na mente humana, determinado, não, você vai ter que sofrer. Não tem atenuante, não tem remédio, não tem lenitivo, não tem paliativo. Tanto é que nós ficamos muito tempo encobertos com as descobertas, não podia levar adiante. Por isso que eu falei, ficou circunscrito. E depois os árabes pegam aquelas ideias, então com aquela dominação árabe, vem para a Europa e é disseminado, então, os recursos, os textos dos gregos, e aquilo foi adiante. Chegaram, inclusive, a proibir os livros, recolher os livros, não deixavam ir adiante. Livros de botânica, com prescrições médicas. Muito interessante, muito interessante. Uma coisa Mas íntima, nada se segredo. perdeu, conseguiram levar adiante. Ok. Mais alguma coisa nesse capítulo? A poesia que termina, não vamos recitá-la, mas vamos deixar outra poesia, que é a Carta Íntima de Alta de Souza, escolhida, e o detalhe, escolhida antes do capítulo, todas elas. E exatamente ela vai fazer a junção, o fechamento de tudo que trouxe o capítulo. Todo o capítulo... Você vai ver o resumo na poesia Carta Íntima. Perfeito. E isso eu quero enfatizar, o mentor já tinha definido, não é errôneo. É um trabalho conjunto. Nós, nesse caso, definimos. E o grande questionamento, por que sofremos? Que é o capítulo 2. Por quê? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por quê? Deus é muito ruim, faz a gente para sofrer, Rony, e aí? Não.
justo e misericordioso, capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, e o mundo que nos abriga na categoria de provas e expiações. Então não tem como, no momento ainda, modificar nossa parada reencarnatória. Aqui estamos, ou para provar, ou para expiar, sem o castigo de Deus, logicamente. Você passeia também, né, nesse capítulo da Porque Sofremos, Joana de Ângeles, né? Dá uma pincelada mais. Joana de Ângeles, pela beleza de suas obras, não poderia ficar à parte, que já vem desde o início como espírito amigo na citação, as vidas de Joana lá também no primeiro capítulo, que é dor, as suas vidas, seus sofrimentos, como Joana de Cusa, ou como Clara de Assis, ou como Juana de Asbarre, como Joana Angélica, ou seja, as vidas também reencarnadas do espírito e o que passou. Mas nesse caso, é o homem integral, encontro com a paz e a saúde, e amor, imbatível amor. Um vértice que é feito o fechamento do capítulo 2, por que sofremos? E mostra Joana para nós, através de Divaldo, que essa melhora está em nós. Esse homem integral, ou seja, o homem com plenitude, o homem que buscou o amor para se reconquistar, para se aprumar, para se endireitar, algo que está em nós, que é uma centelha, todos a possuímos, só que às vezes fica encoberta e não percebemos. Então, exatamente esse roteiro, esse recorte com Joana de Ângeles para nos mostrar como então, nesse sofrimento todo, se colocar e se animar. Você sempre também trabalha o Evangelho, e você começa, né, nesse capítulo falando: espanta encontrar-se na terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todo tipo, e conclui-se que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do limitado ponto de vista, tal. Que encontram a ideia de que a Terra é o centro do universo do passado, e quem está trazendo hoje achando que é o único mundo habitado. Somos um ínfimo ponto, um milésimo de um grão de areia nesse universo infinito. Então, espanta-se sofrer? Não, é a nossa categoria nesse momento no universo. Mas façamos então para nos melhorarmos, para partir para situações melhores. E aí nesse capítulo mesmo você coloca, né, trabalha essa questão do ponto de vista do mundo futuro, os mundos adiantados, você fala sobre isso, e fala desses mundos primitivos e pontua. Que já fomos um dia, bem pior, como foi trazido aqui a antiguidade, hoje numa outra categoria, desse processo de transição já ingressando na regeneração, onde o mal ainda perdurará, mas não tanto. Então hoje, no contexto que ainda estamos vivenciando, quantas barbaridades, Totti. Nós estamos acompanhando pela mídia recentemente um rapaz em São Paulo, aquele jogador, num processo triste. Ainda usam faca para fazer justiça, aspas, que não é do homem. Em Niterói ontem, uma pedra que se parte e levam tantas vidas, ainda li pouco, li 15. Então como entender esse sofrimento todo à nossa volta, se não entendermos nós estamos de passagem? Que aqui é um planeta de provas e expiações. Exatamente, para se melhorar no processo que é evolutivo e que é perene, e que somos imortais, que a vida é física e a vida é espiritual, e a vida segue. Então é o momento dessas transições, ou desse espírito, como todos nós, reencarnados, vivendo isso tudo. Então há muito sofrimento. Quantos sem informação e ainda se comprometendo ainda mais? É o diferencial, a informação, o conhecimento. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A liberta do sofrimento, da dor, do desespero. Porque começa a entender, começa a se nortear, acender uma luz interior para entender, peraí, não posso fazer tanto assim. Eu estou agravando a mim mesmo. E essa luz projetada pela doutrina espírita, que com a graça de Deus está no nosso planeta. Ok. No capítulo 2, ainda temos mais alguma coisa para pontuar? Aí encerramos com a poesia Luta, Raul de Leone. Ok. Que também, a mesma história, ela vai fazer o fechamento do capítulo. No capítulo 3, como sofrer? Né, você começa, pincela também, que todos aqui sofrem. Né, todos que estamos nesse mundo. Rony, eu esqueci que e você... como sofrer? Sim, no capítulo 2, a regime das sanções, o livro achei de interessante. André Luiz, Ação e Reação, capítulo 19. Que são as penas, as sanções, o que foi a causa e como é o efeito no atual. Eu achei essas colocações muito boas. André Luiz, e todo o detalhe das dores que é apresentado por Druso através do capítulo 19 de Ação e Reação. Então, como sofrer? Todos sofrem, mas há um diferencial. Muitos passam, a gente vê pessoas se arrastando pelo chão, pessoas que não têm o mínimo para sobreviver, para comer, mas
semblante sereno, tranquilo, pacífico, não grita, não blasfema. E aí foi escolhido o motivo de resignação do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E tem 13. Mas todo o recorte inicial foi feito com Bem-aventurados os aflitos, causas atuais, causas anteriores das aflições. Bem mal sofrer, primeira instrução dos espíritos, quando Lacordaire, no item 18, nos fala a frase que eu acho que deve ser a nossa bandeira: o fardo é proporcional às nossas forças. E Totti, foi uma coisa impressionante, na confecção desse livro, foi o que mais foi colocado nas vias públicas, parece que foi assim, uma coleta de dados. Quantos aleijados? Quantos com pernas arqueadas? Quantas pessoas nas ruas? Quantos andadores? Quantas pessoas com dificuldades foram colocadas naquele período deste capítulo? Inclusive o próprio. Eu tive um torcicolo ao digitar esse livro, fiquei muito tempo digitando, ao levantar eu tive uma torção, essa estrutura toda aqui, com um repuxão na minha parte muscular, aqui na parte da coluna, próximo. Eu fui para uma farmácia comprar medicação, enquanto uma senhora com bengala, as pernas arqueadas e muita dificuldade. Eu com emplasto e o remédio para a dor, fui para o ônibus com muita dor, sento no ônibus, um senhorzinho do meu lado, não estava no assento dele, mas quis dar o lugar, eu falei, não, pode ficar sentado, eu tenho muita dor na coluna, se eu assentar, vai ser pior. As histórias. Meu torcicolo não era nada. Momentâneo, eles vivem com este problema. Perfeito. Nós vamos sortear o livro do Rony Ricardo. É só colocar aí, eu quero ganhar o livro, quero participar do sorteio. Você que está assistindo aí, é só colocar, tá bom? Você pode participar com a gente. Ô Totti, como sofrer? Aí são as histórias das 3 mulheres do Evangelho escolhidas, que é a mulher encurvada, a hemorroíça e a mulher que seria apedrejada. Então, rapidamente, a encurvada por 18 anos, sem ver o céu, com um espírito obsessor, e Jesus a liberta aquele problema crônico, aquele problema ortopédico, e ela se apruma e consegue ver a vida. Sem tocar, sem nada, eu vi, achei interessante. A hemorroísta com a perda de sangue ininterrupto por 12 anos, um fluxo menstrual. E ela crê, ela teve fé, e ela tocou nas vestes, na ponta do manto de Jesus e se libertou. A tua fé te salvou. E a que seria apedrejada e não fora, porque Jesus a socorre com uma palavra só. Aquele isento de culpa, atira a primeira pedra. Saiu um a um. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Ela vai procurar Jesus à noite. Aí é pelos caminhos de Jesus, Camélio Rodrigues, através de Givaldo. E Jesus dá a ela um roteiro, que ela encontraria um meio de se reparar perante aquele que era o marido, que a abandonou, por isso que ela adulterou. Passa o tempo, ela com uma estalagem lá no Líbano, ela vai recebê-lo. Todo deformado, ele não a reconhece. 10 anos depois. Então, foi a forma dela reparar, porque ela já havia também se libertado e se modificado como em uma mulher caridosa, com um albergue para os necessitados do caminho. No Líbano, que você saiu da Judéia, de Jerusalém, lá para a ponta, lá na cidade de Tiro, no Líbano. Caminhou bastante para sair da cidade opressora e lá recomeçar. Quantos não recomeçam? E aí tem um texto do livro. Por que essas histórias do Evangelho nos emocionam? Elas se repetem. Continuam. E a gente vê que todos os grandes, a gente está aí, vê esses grandes, vamos fazer a caridade, porque a caridade você, né, que você coloca ali, Bezerra de Menezes, Deus, caridade, Deus, Cristo e caridade. É caridade, é ajudar, é trabalhar. Isso. Esqueceremos os nossos problemas ao acudir os outros. As nossas dores serão menores quando nós vemos outras dores maiores. E é proporcional àquele outro que a tem, que a possui e que suporta. Então, cada qual no seu momento, na sua forma de suportar. Então, fala um pouquinho desse paralítico de Kiev. Paralítico é maravilhoso. Fabuloso, maravilha. Ressurreição e vida, Ivone Pereira, através do Espírito Leão Tolstói, 5 paralíticos, ele um senhor de posses, na antiga Rússia, czarista do século XIX. Ele fica apenas com um problema reumático, mas ele entende que ele estava paralítico da cintura para baixo, o homem com posses. Começa a ver outros paralíticos piores que ele. Todos resignados, todos sofrendo muito. Um, inclusive, não falava, era mudo em cima de uma cama. Vou encurtar a história. Ele vai contar o último, que é Kozlovski, que era médium. E o indica Alexander Akizakov, em São Petersburgo, se não me engano, para ele buscar, então, a resposta, que era o Espiritismo chegando lá na Rússia, no século XIX. Ele vai ter um fenômeno de materialização, a mãe dele se manifesta. E dá a ele a regra, que ele continuasse fazendo a caridade, que ele começou a assistir os doentes, os paralíticos de sua rica propriedade, e ajudando
Ele construiu um hospital de nome Kozlov, começou a ajudar todo mundo, a levar os servos para ajudar naquelas casas daqueles paralíticos. Ele, no final, está andando com bengalas, ele tem um filho com a governanta, a Melânia, que era simpatizante do espiritismo e se tornou espírita. Adepto da ciência espírita, como diz Leon Tolstói, chegando lá no século XIX. Noutras palavras, reforma moral, se prontificou, viu que a sua dor era pequena, ele com recursos e aqueles outros não tinham, começou a se modificar e se permitiu, não, eu posso fazer, eu posso sair desse meu problema. Há pessoas piores que eu. E ele conseguiu, então, se modificar e se reformando. Ele esqueceu a dor, que era a criação mental. Ainda tem esse detalhe, nós criamos muitas das vezes dores maiores. Ele esqueceu de si. Não era nada, ele começou a andar no final. O grande mal, né, Pony, você pode falar com mais propriedade, é esse. A gente gosta de sofrer, ser o coitadinho. Vício. Vício. Acostumamos. O coitadinho, ó meu Deus. Todos nós, eu estou junto com essa turma toda. Uma história... A minha dor não era tamanha a ponto de eu ver no ônibus o senhor que não conseguia sentar. E a minha dor não era nada, Todd, era um momento ali com torcicolo. E aquele senhor vive com a coluna complicada e ele não pode sentar. Oh meu Deus. E firme, e com um bom humor. Aquela senhora que eu vi com a bengala conversando com todo mundo com um bom humor incrível. Como é conviver diariamente com essa dor? Hoje, também na rua, caminhando, uma senhora sendo carregada na cadeira de rodas e lembrando do trabalho de hoje à noite. Imaginemos a rotina, constantemente assim. Talvez seja um bom tempo de vida. Chico, uma vez sofrendo bastante, né? Aí Emmanuel falou assim, Chico, sobe o morro, vai subir o morro. Aí ele voltava resignado, voltava bem, né? Ou seja, a gente tem que se esquecer de si e ver o outro ajudar, né? Porque o bem que eu faço é o bem que me faz. O que eu faço, né? O bem que me faz bem é o que eu faço, como o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, fazer o bem, ajudar, é ser caridoso. Quem planta, colhe. Então, você esquece de si, você começa a ajudar o outro. É uma grande receita, é um lenitivo que está aí no livro. Exatamente. E a gente vai falar de muitas dores aí pela frente ainda, né? E a poesia ideal com Olavo Bilac, que vai fechar o assunto Como Sofrer. Perfeito, olha o grande Olavo aí. Vamos lá, capítulo 4, Dor e Superação. Esse capítulo já não foi Frei Mário. É muito bonita essa história. Eu estava em Resende, na KS, Casa de Assistência Espírita Caminho da Esperança, fazendo uma palestra e a Arari Ferreira, minha amiga média lá da casa, traz um bilhetinho. Rony, teu livro vai ter esse capítulo, Dor e Superação. Aí depois vem Inspiração. Será uma síntese de Paulo de Tarso. Então o livro é o capítulo Paulo e Estevão, a síntese de como esse ser com a sua dor foi mais moral, antes Saulo, depois Paulo. Um combatente, depois um divulgador daquilo que ele perseguia. Não temos poesia, perdão. A poesia é o tempo também. Aí, no caso, o Frei Mário interfere e diz, então a poesia é o tempo de Amaral Ornella. Já estava também escolhida. Mas é muito bonito que esse capítulo não foi no início. Numa dessas viagens, vou a Resende e ela me entrega lá um bilhete. Seu livro terá este capítulo. Então, um capítulo é a universalidade dos espíritos. Eu vou a Resende para receber informação e mais uma mensagem também dizendo que este livro seria publicado, que eu perseverasse no meio dessa crise financeira, que o livro seria publicado, como aí está a prova. Você, nesse capítulo 4, você trabalha Simão Pedro, Maria de Magdala e Paulo de Tarso. São esses que... As dores de cada um, mas a ênfase maior é o Paulo, por causa da dor moral. Que você trabalha. E, o Paulo teve a dor moral, claro. Né, a física também, mas ele disciplinou muito. Ele saía, que já sabia que ia ser apedrejado. Sim. Ele ia pregar, ele sabia que ia ser apedrejado. E os soldados ficavam abismados que ele apanhava e ele não reagia com os chicotes, ou o chicoteamento todo naquele momento, ou as pedras que o cortavam. E ele se disciplinava, ele ficava praticamente sereno e era apedrejado, impassível. Mas a dor que fustigava dentro dele era a moral, pelo que ele tinha. Pelo que ele havia feito. Ele recebia aqueles que ele mandou apedrejar, aqueles que ele perseguiu, que ele chicoteou, que ele fez barbaridade, antes, como o doutor da lei Saulo. Depois ele entendeu que ele precisaria passar pelo mesmo processo que ele fez. Ainda numa vida, não foi vida passada. O Ricardo está aqui. Ele coloca para a gente primeiro, ele fala assim, estamos aqui de passagem, somos imortais. Muito bom ouvir o Rony, com certeza, Ricardo. É o Ricardo Cunha? O Ricardo Cunha. Sim. É bom te ouvir também, meu irmão. Você é maravilha. Pô, muito bom. Está me devendo uma visita, meu irmão.
Ele coloca aqui também o uso de álcool e outras drogas, uma busca equivocada para aliviar as dores. Com certeza. Né? Com certeza. Ótimo, Rony. E ele coloca sobre o paralítico de Kiev. Paralítico de Kiev, história que me fez enxergar a vida na cadeira de rodas de outra forma. Ivone iluminou, bacana. Ô Ricardo, o meu grande abraço a você, caminho, te conheço há tanto tempo. Olha só. Um trabalho maravilhoso que você faz com o Edith França, lá no Centro Espírita Caminho da Luz. Falou que Ivone iluminou o caminho em um momento de vida difícil da vida dele. Isso aí, Ricardo. Um grande exemplo também, meu irmão. Bacana. E você trabalha, então, muito Paulo ali, né? Que realmente eu conheci já um pouquinho de Paulo, mas fiz questão de ler tudo ali para conhecer mais Paulo. Porque que exemplo de superação, né? Mais da moral dele, né? Estevão, aquela passagem toda. Nossa, é muito bonito. E se tornou esse grande ser, essa maravilha, que é Paulo de Tarso. O maior divulgador, né? Do cristianismo. Mais alguma coisa para a gente enfatizar? Tem a poesia? A poesia, o tempo, Amaral Ornelas. Trabalha, crê, espera. É o que Paulo fez. Está lá um dos textos do termo da poesia. Sem pressa, sem ensinar, só trabalhar. Um capítulo que me emocionou muito, o Frei Mário ditando, e aí tem uma história linda com o Dr. Bezerra, que envolve pessoalmente. Dr. Bezerra de Menezes, 69 anos, deixou um trabalho para todos nós. Viveu no século XIX, os seus casos, suas curas e sua dedicação. Aí, no caso, o meu filho, em particular, desde pequenininho, uma crise de bronquite muito forte, e ele sempre falava em Dr. Bezerra com uma naturalidade, nós ficávamos impressionados dentro de casa, quem é ele, mas é meu avô, aquela amizade, aquela intimidade com o Dr. Bezerra. Desde pequenininho? Desde pequenininho que ele queria que o Dr. Bezerra participasse do aniversário dele, com 3 anos. Escreve aqui, Dr. Bezerra. Por isso que o reformador é esse que você está vendo? Não, ele está de branco. Porque o reformador trouxe o Dr. Bezerra de Menezes com um terno e gravata, preto. Falou, não, ele está de branco. E ligado com a Ivone, com certeza o acaso não existe, não estou me gabando, mas tem que ter uma relação. Ele com uma crise de bronquite muito forte mesmo, sem ar, tratado pela homeopatia, não podíamos mudar, sem ninguém em casa, não conseguimos o contato com o médico, na época nós não tínhamos celular, não tinha essa facilidade, essa agilidade nos tempos atuais, só tinha uma ideia, prece, Dr. Bezerra, acima de tudo Deus, Jesus, Dr. Bezerra. Após a prece foi apontado esse remédio, porque são vários remédios, qual é aquele para aquele OSS? Qual o remédio apropriado para aquele momento, para aquele quadro? O homeopata que daria a solução, a explicação. Então foi dado o remédio, o menininho dormiu, depois o homeopata conseguiu telefonar e ele prescreveu o remédio é tal, a dosagem é tal, que já havia sido dada e ele já estava dormindo em paz. Ou seja, a interferência do plano maior e a intervenção de Dr. Bezerra de Menezes a nosso pedido. A fé, né, ali da crença que está... Isso está contado no capítulo do Dr. Bezerra de Menezes com o meu agradecimento a ele. Eu vi ali, muito bacana isso, essa colocação da fé, da certeza. É o que o Bezerra fazia, Bezerra deixou a filha dele adoentada. Doente, no meu caso que é contado, a filha doente, vai acudir a outra lá no alto do morro, que a mãe estava desesperada e a filha dele não adormeceu. Quem faz isso, onde? Ele foi dar prioridade àquela mãe desesperada na porta dele. E a filha dele adormeceria. Ele não sabia, ele saiu um pouco angustiado, mas confiou. E ele volta, a filha está dormindo. É um dos casos que é contado no capítulo. Eu tenho um amigo lá na reunião mediúnica nossa lá, e o filho muito doente, estava muito mal. Era o dia da reunião mediúnica nossa. Ele levou lá para a UG. E deu o horário da reunião, ele falou que estava lá desesperado, minha reunião. Ele falou, vou para a reunião, meu filho está em boas mãos. E foi, e trabalhou normal. Quando ele saiu da reunião, correu para a UG. Chegou lá, a esposa dele, nem o filho não estava mais lá, já estava em casa, restaurado. Vá servir, esqueça de si mesmo. Olha. As providências são tomadas, Tati. Isso é muito bonito para todos nós. É uma coisa que é lógica. Se você está para servir, você vai ficar desamparado? Não vai. O Pai nos ampara de qualquer forma, né, Francisco? Agora, imagina um cara que vai trabalhar, que vai servir. Agora, muitos, a gente respeita, com todo carinho, com todo respeito, pelo amor de Deus, mas... tem qualquer coisinha, não vou trabalhar, não vou fazer. É de cada um, mas quando a gente vai, o resultado é muito melhor. De grandes exemplos, a gente vê essa história do Bezerra de Menezes que você coloca aí, da filha doente, ele larga e vai lá para curar, para atender a outra menininha. Voltou, a menina estava dormindo. Perfeito. Mais alguma? Não tem poesia, e é o texto do próprio Dr. Bezerra de Menezes, foi inspirado em não colocar poesia, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, recado aos médios, para trabalharmos e atendermos. E vamos chegar
final, com a minha mãe, que aí ela foi levada ao médico, 98 anos, como ela está aí na foto, lúcida, e o médico perguntou, qual a receita, minha senhora? Porque ela internada ela sai, interna e sai, ela não fica hospitalizada. É bronquite, bronquite não, é pneumonia, é isso. Ela só respondeu ao médico, paciência, meu filho. Só isso, paciência. Aí ela está com 98 anos, nos dando exemplos que ela ganha uma página no capítulo final, que é o exemplo de perseverança e paciência. A bondade em pessoa, a renúncia, a fé, as palavras dóceis, lúcida, acompanhando tudo, está sabendo do livro, está me acompanhando lá em Minas, mas a bondade em pessoa, e aí o exemplo para todos nós, seus ensinamentos. Fechamos com Leon Denis, Problema do Ser, do Destino da Dor, todo um recorte da parte final do livro, contextualizando com os nossos dias atuais. E ele nos diz também, aprende a sofrer, não te digo procure a dor. Recado de Leon Denis, que vivenciou a dor. Eu vi que você coloca bem algumas coisas, pontua bastante também Leon Denis, que não poderia deixar. Aí vem a prece, a rogativa pela dor, e a poesia que encerra é a dor, de Cruz e Souza, que também já estava selecionada para fechar todo o livro, que realmente ela vai fazer toda a relação com todos os escritos. Ele coloca assim, né? Aprende a sofrer, não te direi procurador, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Exatamente. Olha só. Não adianta retirar, ela está contigo. Então segura. E aí nós vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível. É o grande segredo da vida. Quando os problemas, as dores, as situações chegar, o mais importante é saber o que fazer. Ô Totti, quantas atenuantes, quantos tratamentos, quantas novas medicações, quantas novas experiências e tecnologias, o laser e outras tantas coisas aí contribuindo para atenuar problemas que anteriormente seriam fatais. E não. Hoje quantas moratórias, quantos se aprumando ou com uma fisioterapia ou com outros meios, saindo do problema, ou a moral ela encontrando meio para se libertar do seu pesar. E principalmente a nossa doutrina maravilhosa. Doutrina de luz. Você coloca aqui, né, na página 193, vou ler aqui agora, né, para a gente ver, né, aqui, ó. Acreditamos que um livro espírita deverá elucidar e ajudar a reerguer sofredores em termos morais e físicos, emocionar, se possível for, cada leitor introspectivamente, um a um pensará, refletirá e analisará com sua percepção diante da vida, ou seja, um livro espírita. Entretanto, com o redirecionamento cognitivo apresentado pelo autor e este imbuído dos melhores sentimentos para nortear a si mesmo, como o próximo, alcançado com seus registros e pareceres diante do contexto pesquisado e desenvolvido conforme o objetivo de cada obra. Aí coloca, no entanto, permitirá que os leitores estreitar respeitosamente os elos entre o homem e Deus. Né? Você faz uma análise bem interessante aqui, que eu pontuei também, que nunca deixar de procura o livro espírita, procura a consolação nos ensinamentos espíritas, na fé, na paciência, como você colocou, na resignação, na aceitação. Você pontua sobre tudo isso, mas você coloca bem claro aí, nunca deixa de procurar o médico da Terra. Sim, e que são muitas vezes inspirados para ajudar e ser um intermediário. A solução. Perfeito. Rony, agora nós vamos terminar com a poesia Dor. Terminar a Dor, mas antes eu gostaria, antes de você terminar, você... tem os agradecimentos. Opa! Então vamos pular aqui os agradecimentos aqui. A foto do lançamento com as amigas, todas as médias queridas que apoiam, ou com a psicografia, ou com o recado. Então nós temos Jarari Ferreira de Resende, Alzinha de Barra Mansa, Dona Yolanda, Leir, Norma, Sueli, Valdeia Nonato. Eu, Eliana Santana, minha irmã Marisa, Ana Esquelavache de Resende, Vanduíra do Centro Espírita Caminho da Luz e Aparecida Esposa. Então estão todas aí as 10 homenageadas no dia do lançamento, 10 incentivadoras, 10 amigas, 10 médios em potencial, que mesmo a minha irmã que não é espírita, mas tem a sua mediunidade, que não é mais, mas dentro do padrão de normalidade de todos nós. Perfeito. Estamos chegando ao final, nós vamos sortear esse livro, que é um oferecimento, uma cortesia da nossa irmã Lúcia, né, lá da Livraria Espírita Girassol, lá no Retiro, que tem, né, onde você encontra também o livro, né, onde é feita a distribuição. Põe ali, por gentileza, Francisco.
onde você quiser encontrar o livro, você que é de fora, está aí Espaço Cultural Espírita Girassol, o e-mail, os telefones, o WhatsApp, está aí onde você quiser encontrar o livro. Nós vamos sortear um daqui a pouquinho, ainda dá tempo de você colocar aí, eu quero ganhar, quero participar, um livro autografado pelo nosso irmão Rony. Então, Rony, antes da gente ir à poesia, gostaria que você, por gentileza, colocasse para nós esses remédios, esses lenitivos que você pontua aí, só como uma forma de relembrar, né, onde a gente buscar isso. Você coloca bem claro que na doutrina espírita. Então, por principalmente o passe, a pessoa muitas vezes quer atribuir a solução ao centro espírita e não é assim, ela também tem que se melhorar e fazer a sua parte. O passe ajuda, resolve, mas desde também a pessoa se coloca em condição de também se melhorar. Não adianta se acomodar e cruzar os braços, que não é assim. A reforma íntima. E procurar também o médico da terra, e a prescrição médica, e aquele horário, aqueles medicamentos, aquilo ali, a disciplina também, para se ajudar a se reerguer, senão não adianta. E muito importante reforçar é entender que é um estágio, é um momento, e não tem como muitas das vezes modificá-lo. A aceitação é o melhor caminho. Você fala sobre a oração, você fala a importância da oração. E Emmanuel, acho que é Emmanuel que fala bem interessante, para a gente ficar tranquilo, que toda dor, todo sofrimento tem a hora para acabar. Sim. Nós tivemos um grande exemplo de Chico Xavier com problemas sérios do glaucoma e outros tantos problemas ali, e foi até os seus 92 anos. Exemplos vários de pessoas aí se arrastando e perseverando, enfrentando. E sempre tem uma mão, tem um outro, tem alguém que acolhe, aquele que ajuda. Se disponibilize, que ajuda virá. Leon Denis também coloca assim, a felicidade ou a desgraça, a alegria ou a dor, depende muito da evolução espiritual de cada um. Ou seja, cada um tem entendimento. Tem gente que perdeu os braços, perdeu as pernas, mas continua sereno, firme, confiante, trabalhando. Tem gente que arranhou o dedo, acabou o mundo, né? É o momento de cada um, o estágio de cada um. A gente tem que respeitar também. Porém, existe uma solução. Ou seja, se permita encontrar uma resposta. E aí é um livro, é um texto, é uma explicação, é um exemplo. Ou seja, se disponibilizar para se ajudar. Perfeito. A gente, então, colocamos aqui a poesia aqui atrás. Você prefere... Tanto faz, eu posso recitar. Recitar, foca aqui ou põe lá para as pessoas? Pode tirar, eu recito. Então tá, e as pessoas acompanham então aí em casa aí a poesia, a dor, Cruz e Souza. Pode ir? À vontade. Dor és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os calcetas dos erros, dos pecados, que surgem do pretérito de crimes. Sob teus pulsos fortes e sublimes, sofri na terra junto aos condenados, seres encarnecidos, torturados, entre as prisões da lágrima que exprimes. Da perfeição és o sagrado verbo, ó portadora do tormento acerbo, aferidora da justiça extrema. Bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez do réprobo que eu era, o missionário dessa dor suprema. Perfeito. Totti, antes de encerrar, eu não gostaria de deixar passar, são muitos amigos como você, mas são queridos que me estimulam, e hoje foi assim um movimento de muitos amigos a me apoiar. Eu sou a pessoa que seria sempre grata aos meus amigos. Eu tenho uma lista no final de 90 nomes e que ainda faltou amigos, mas hoje, nesse dia 11 de novembro, eu não posso deixar de agradecer desde cedo Lúcia Gomes, Ana de Ligres, Ana Escadavarte de Resende, Cássia e Carmen Paiva de Niterói, e todo o grupo do GEIP que me apoia tão bem lá na Praia de Caraí, Grupo Espírita Ivone Pereira, Orso Perter Carrara, Isabel, que mora na Bolívia, minha amiga de Volta Redonda, Edmir de Bebedouro, Iná Chaves, de Volta Redonda, Luzia e Cátia Brinco, do Rio de Janeiro, Nadeja da Varginha, de Volta Redonda, Ana Verônica, Denise Alves, Luciana Freitas, filha do seu Augusto de Freitas, de Valença, Ricardo Vieira, de São Carlos, São Paulo, Amelie Budê, minha amiga de Volta Redonda, hoje em Santos, Terezinha Lopes, professora querida, que fez a correção do livro e me apoia tanto, Helenita Vale, Elzinha, Valdeia Nonato, de Barra Mansa, Vanessa Dias, de Coatis, Vilma Conrado, de Volta Redonda, Elizabeth Dominguete, Cláudia Castelo Branco e Marta Xavier, da Associação Espíritos Estudantes da Verdade, Robinson Vieira, meu querido, que revisa, que me acompanha, que me estimula, que acompanha os escritos, que revisa, se possível, um querido amigo, Robinson Pereira, Janine da Costa Nunes, Norma Sueli, com a psicografia, com o amparo, com as sugestões, com a ajuda,
Roberto Fonseca, meu amigo de Itatiaia, Denise Abreu e a turma do Oásis de Piraí, Lúcia Pereira de Resende, Gilson Assis de Volta Redonda, Cândida Miranda, querida Cândida, que referência de Serra, Espírito Santo. Lúcia Jardim, que leu, que apoiou, que estimulou. Lúcia, esse amor, esse encanto de pessoas, a querida Lúcia Jardim. Rita Castro, de Cataguases, que me assessorou, que me recebeu em sua casa e continua sendo essa grande incentivadora. Eliane Itaboraí, Lar Espírita Irmanzilar. E terminando, Elizabeth Badim, de Angra dos Reis. Minha querida lista, eu não podia deixar de fazer. Claro. A gente é que te agradece, Rony. Tenho certeza que essas pessoas é que te agradecem esse presente que você Totti, traz. sem amizade, eu acho que a gente não faria metade. Como os amigos espirituais, como essa turma toda, como essa casa, Luzeiros do Mestre, com Ana e Maura me receber e me dar essa oportunidade, não por mim, mas pela causa, que é o livro Feira do Livro Espírita. Consolando, esclarecendo e iluminando vidas. Há 30 anos o livro na praça. Mas os amigos a gente conquista, a gente não compra, a gente conquista. E você conquista esses amigos com o seu trabalho, com essa perseverança, com o seu estudo, pela pessoa. Eu me emociono porque eu sou muito agradecido, é uma turma enorme. Isso é bacana. E eu não estaria caminhando se eu não tivesse essas mãos do meu lado. Então, esses amigos queridos, desculpe a emoção, mas sem vocês, metade do trabalho acho que não teria acontecido. Essas médias que apareceram na foto, ô Totti, isso é muito emocionante porque você vê esse agrupamento todo lá e que elas estavam presentes e elas foram homenageadas, ou é psicografia, ou é recado, ou é estímulo, ou vem comigo, ou uma porta aberta como o Centro Espírita Caminho da Luz com a Vandoíra para fazer a divulgação do livro espírita. E nós precisamos, nós não estamos sozinhos, nós não trabalharemos nunca sozinhos, sempre equipe, sempre com pessoas. É o trabalho da Feira do Livro Espírita. Lúcia, como líder, e sua equipe lá de tarefeiros da Feira do Livro Espírita, que trabalho grandioso, de pessoas que se disponibilizam a estar lá e ajudar a feira a acontecer no meio de uma praça, consolando, acalmando e chegando aos corações sedentos do saber. Estou aqui pensando com meus botões, são gente de boa vontade. O mundo seria bem melhor, né? São esses relatos aí desses amigos queridos, principalmente essas médias. Boa vontade de ajudar, de fazer um pouquinho. É melhor, Totti. Um pouquinho que faz. Muito melhor. Constrói o grande, cara. Por isso eu sou muito agradecido a esses grandes amigos queridos, essa lista enorme que me agendam, que me recebem, que me apoiam. Isso é muito importante. Mais uma vez eu reforço, Anda de Nigres e Mauro, Grupo Espírita Luzeiros do Mestre. Que apoio bonito. Nesse último dia 6 de novembro, quando aqui estive, e com o trabalho de divulgação do livro nessa casa. Que bonito. Obrigado, Ana. Obrigado, Mauro. Meu irmão, faz a gentileza pra gente, tira o contemplado ou contemplada, que vai ganhar o nosso livro hoje. Vera Luiz Rodrigo. Luiz Rodrigo. Vera Luiz Rodrigo, eu não estava entendendo a letra. Isso, a minha letra é Garrancho Corrido, Deve Vera ser Luiz esse Rodrigo. Volta Redonda, não tenho certeza, ela curtiu a página, divulgou. Então, Vera né? Luiz Rodrigo, contemplada com o sorteio do livro Lenitiva Dor. Ok? Eu vou entrar em contato, tenho lá no Face, lá na página do programa, entre em contato, você já pode entrar em contato que a gente vai fazer. Oferta da Livraria Girassol para você, Vera. Isso, e quem não contemplou, quem não conseguiu, tem aí no quadro aí, ó, por favor, anote aí, nós vamos deixar, já está na nossa página do programa, tá? Esse folderzinho aí, onde você conseguiu o livro também. Olha, então, agradecendo mais uma vez a Deus, a você, né, essa colaboração que você sempre nos traz, e a gente te pede, por gentileza, então, fazer essa prece de encerramento e com certeza lembrar desses nossos irmãos que sofrem, mas principalmente desses que levam a dor aos outros. Opa! Ô Totti, foi inspiração terminar com a leitura de Rogativa pela Dor, que é a prece que nos foi inspirada para que colocássemos no livro. Ó dor abençoada, entremeai os homens, o redirecione ao Pai. Libertai os aflitos de todas as mazelas adquiridas e os conduz a reflexões fraternais. Colocai de lado orgulho, ambição, egoísmo. Retirai desse vale do sofrimento os melhores sentimentos humanitários. Esculpe valores e afetos esquecidos nos homens. Dai novas atribuições para o bem viver. Renovai nossa fé. E, dentro do possível, arejai a atmosfera psicológica dos que sofrem. Modificai personalidades arredias ao bem comum e a si próprio. Companheira dor de todos e de várias horas. Ainda precisaremos de tua convivência.
Ainda somos aprendizes de circunstâncias dolorosas e, ao suportá-las, contribuiremos para o aprendizado individual e, no porvir, coletivo. Com a graça de Deus, assim seja. Hoje nem vamos à agenda, né, porque estouramos, mas vamos falar um pouquinho só, né, vamos deixar de falar do nosso seminário que nós vamos ter lá no nosso centro, que é importante divulgar também. Acho que eu estava esquecendo da agenda, mas vamos falar rapidinho. Nós vamos ter esse seminário no próximo domingo, dia 18, com o nosso irmão Antônio Carlos Guilizone, campos de saída das várias dimensões da Terra, dia 18, de 9 às 12, no Grupo Espírita, né, lá no Aeroclube, Grupo Fraternidade Espírita Esperança, lá no Aeroclube, Rua Maurício de Medeiros, 131, aberto, não precisa fazer inscrição, só chegar lá, domingo próximo, 9 horas da manhã, de 9 às 12. Todos serão bem-vindos, todos estão convidados, ok? Então compareça, prestigie, participe conosco desse grande momento que é esse seminário, com certeza que vai ser com Guilizone. Então nós vamos chegando ao final, agradecendo a Deus e vamos encerrando então o nosso